Bom dia, colegas petroleiros. Hoje é dia 28 de janeiro de 2020 e o motivo dessa gravação é para substituir uma gravação que eu fiz ontem sobre um documento que está circulando em tudo que é grupo do Oiapoque ao Chuí, onde houver um petroleiro. Esse documento provavelmente já é de amplo conhecimento. É um documento que saiu de uma base de petroleiros lá da Bahia, de Salvador mais especificamente, de uma organização chamada Núcleo de Cidadania Petroleira. Organização, entidade, o que vocês quiserem. E esse texto que foi colocado é, digamos, no mínimo, um texto que não retrata fielmente o que é o novo plano de pagamento que a Petros está oferecendo a todos os petroleiros aposentados e não, que foi apelidado de NPP, que não é um novo plano Petros, com certeza, é talvez um novo plano de pagamento, eu entendo que seja isso, mas cada um entenda do jeito que quiser. O importante é o seguinte, não é um novo plano, é uma forma de pagamento. Todos vocês que assistem esse canal já têm noção exata e sabem do que estamos falando. Talvez vocês não conheçam, eu vou mostrar a vocês daqui a pouco, esse documento, que tem o pomposo título de Entenda os prejuízos no NPP, Novo Plano Petros, que, que é o título dado a esse documento. Como dissemos, começa errando no título, porque não é um novo plano, todos nós já sabemos, é simplesmente uma nova forma de pagar o que a Petros entende que nós devemos, e nós com certeza não estamos de acordo e não devemos o que a Petros diz, mas aceitamos pagar, como aceitamos pagar uma multa do Detran, para poder recorrer. É exatamente isso que vamos fazer. Vamos recorrer em conjunto, com muita força, com muita dignidade e com especialistas no tema, né? Então vamos lá ao que interessa. O vídeo de ontem não ficou legal porque havia uma música de fundo e eu tenho um ventilador de teto e talvez o ruído combinado acabou atrapalhando a audição. Peço desculpas antecipadamente e pelo erro, aliás, não é antecipadamente, peço desculpas por isso. Esse de hoje não tem ruído de teto, não tem música, não tem nada, só tem a minha voz. Então vamos lá. Diz a tabelinha do Núcleo da Cidadania Petroleira. Na primeira coluna tem lá direitos e garantias. Na segunda tem plano BD atual. E na terceira coluna tem NPP, novo plano Petros. Como dissemos, não é novo plano Petros, e sim uma nova forma de pagar. Abono sobre o 13º. No plano atual é 100%. 100% o quê? Hoje o nosso abono recebemos 100%, talvez seja isso, é correto. No novo plano Petros, reduz 30% do abono vitaliciamente. Não é verdade, não reduz 30% vitaliciamente. Vai reduzir enquanto houver necessidade. Está escrito lá no termo de compromisso e assim será, se Deus quiser e Deus adquirir, porque Ele é nosso amigo. Pecúlio por morte, 15 vezes o valor do benefício. É o plano atual. Também está equivocado. Mais tarde, daqui a pouco eu vou dizer quanto é. O que ele diz que no novo plano será? Reduz para 2 benefícios globais, INSS mais Petros. É verdadeiro. Nós iremos agora, como pecúlio por morte, a viúva ou o viúvo, conforme o caso, receber 2 benefícios globais, ou seja, o que ele ganha do INSS mais o que ele ganha da Petros 2 vezes. Benefício Petros. O benefício recebido, imagino que seja isso que ele chama de benefício Petros, cálculo do benefício pela média salarial dos últimos 12 meses vinculados à concessão do benefício junto ao INSS. Como será a partir da assinatura desse termo de compromisso? Cálculo do benefício pela média salarial dos últimos 36 meses, desvinculado da elegibilidade junto ao INSS. E os nossos colegas lá do NCP colocam, acaba com a suplementação do valor
do INSS. Uma bobagem imensa. Não acaba, muito pelo contrário. Define, se você ainda não for aposentado no INSS, você agora poderá se aposentar na Petros, independentemente de estar aposentado no INSS. E para que haja um cálculo de que tipo de qual é o valor do benefício do INSS que você receberia, ou receberá quando você se aposentar, é estimado um INSS hipotético e assim a Petros complementa o teu salário, como normalmente o faz, baseado nesse INSS hipotético. Quando você efetivamente se aposentar, você poderá ganhar mais ou poderá ganhar menos do INSS, mas o que você vai receber está com base no seu salário de aposentadoria. E naturalmente é esse ajuste que vai prevalecer. Muito bem. Dito isso, ainda tem mais. Não acabou aí as questões colocadas pelo NCP. Contribuição extra. Hoje, a contribuição extra com tabela progressiva de até 28,5% para as maiores rendas e, na média, 22,5%. Exatamente, sim, é a tabela progressiva que é o grande problema de hoje. Tem gente pagando 10 mil reais, tem gente pagando 7, 8, 9 e tem gente pagando 50 reais. Exatamente porque essa tabela está baseada no pagamento do imposto de renda, o que não tem nada a ver com as calças, que uma coisa é pagar imposto de renda sobre o que você recebe no final do mês, outra coisa é você contribuir para um fundo de pensão que tem regras próprias e tem cálculos atuariais e não simplesmente cálculos matemáticos ou econômicos. Diz a pessoa que fez aqui a tabelinha do NCP para esse caso da contribuição extraordinária. Separa o patrimônio segregado 2/70, adotando alíquota única e linear, considerando repactuados e não repactuados. Aplica a resolução 30 da CNPC para alongar o pagamento do déficit, incluindo os dois PED, o 2015 e o 2018. Exatamente sim. A nova proposta, ou a contraproposta da Petros, faz exatamente isso. Junta os dois déficits e aplica a CNPC 30, que alonga a forma de pagar digamos assim, pela cronologia vitalícia do plano, até que o último, ou até você, ou seu dependente, o que for, vir a falecer. Exatamente isso. É vitalícia a contribuição extraordinária. Entretanto, é bom que se diga, e se diga mesmo, que essa contribuição vitalícia pode mudar a qualquer momento a partir de que recebamos a grana dos investimentos equivocados que estão sendo avaliados pela Greenfield e que a Petrobras pague exatamente o que deve ao Plano Petros. Continuando, duração do pagamento do equacionamento. Na antiga proposta alternativa do Fórum em Defesa da Petrobras, eram 18 anos. Nessa nova proposta, como sabemos, é vitalícia, né? Por isso que houve essa mudança. E aqui ele fala exatamente isso, 18 anos, pagamento vitalício aplicando a CNPC 30. Valores não pagos do PED por causa das liminares. Aqui o NPC não colocou nada. E na proposta da Petrobras, na proposta da Petros, aliás, opções de quitar em parcela única ou utilizar o mesmo período utilizado pela forma de pagamento da dívida, ou seja, de forma vitalícia. Ou seja, você acaba reconhecendo a dívida. Um equívoco muito grande, porque você não está assinando nada, você não está reconhecendo nada. Essa forma de pagamento é exatamente igual, naturalmente diferenciada pela forma como nós vamos pagar, do que o atual PED. A Petros decidiu que faria o PED desse jeito e implantou. Agora,
a PED decidiu de fazer de outra forma e, com a concordância dos sindicatos e federações, a Petros vai implantar esse formato. E aí, uma pergunta que ninguém fez, mas eu vou fazer e responder é o seguinte: se a Petros poderia implantar sem necessidade de que ninguém assinasse nada, por que ela está pedindo aos sindicatos e federações para assinarem? Muito simples, para que não seja contestado em juízo, como foi contestado o primeiro PED, e para que ela não tenha mais uma centena de ações a responder, tendo em vista que já tem 27 mil ações que a Petros se defende. 27 mil ações é ação pra caramba. E sabe quem paga por todas essas ações? Você e eu. Quanto mais ações nós fizermos contra a Petros, mais nós vamos estar gastando do nosso dinheiro para a Petros se defender ou tentar dizer que nós estamos errados. Contribuição normal. A contribuição normal é aquela contribuição que nós fazemos todo mês. Diz na tabela que seria hoje, cálculo fixo conforme situação individual do participante, usando tabela progressiva e escalonada por faixa de renda. Não sei se é exatamente isso, mas a contribuição que hoje nós fazemos era fixa e não será mais, será variável. Então, pasmem os senhores. Os planos BDs que existem na praça, todos eles, a contribuição fixa é variável. É variável porque o seu salário aumenta, o plano tem que estar sempre equilibrado e, por conta disso, a contribuição é variável. O único plano que tem na praça que não tinha essa condicionante, de lei, diga-se de passagem, não é invenção da Petros ou da Petrobras, pode ter sido uma invenção da Previc, mas é lei por conta disso. A contribuição tem que ser variável, a contribuição fixa, e será a partir da assinatura desses termos de compromissos que os sindicatos e federações irão assinar. Então, diz aqui o NCP, contribuição flutuante com alíquota inicialmente única determinada pela situação de repactuados e não repactuado, e em caso de novo déficit, o custeio será alterado e você pagará mais. Não tem batente ou limitador dessa flutuação. Não tem. Mas tem uma coisa muito importante. É que o atuário da Petros ou os atuários da Petros devem fazer essa continha atuarial, devem submeter a validação do que foi feito a uma empresa independente, uma empresa atuarial. A empresa atuarial deve validar esses números. Os números serão colocados, o valor será colocado à disposição do Conselho Deliberativo da Petros e da Petrobras e, uma vez aceita, será enviado à Previc, que deverá aceitar ou não essa forma de cobrança. E outra coisa, e quando é que essa forma de cobrança, quando é que essa flutuação pode variar? Quando houver deliberadamente um déficit no valor que deve ser pago. E que valor é esse que que permite, que obriga a pagar? Tomando como exemplo o PED 2018, é algo que gira em torno de 6 a 8 bilhões de déficit num ano. Será que isso vai acontecer a partir de agora? É uma resposta que nós não temos, claro, mas é algo que nós devemos pensar e trabalhar exaustivamente para que tenhamos uma resposta clara, objetiva e que nunca mais isso venha a acontecer. Nunca mais o quê? Déficit devido a problemas de gestão ou a investimentos equivocados. Muito bem, termina aí a tabela do NCP e agora eles passam a fazer considerações. 3 ou 5 tetos de INSS, reduzindo 30% do abono do 13º
saindo de uma contribuição fixa para uma contribuição flutuante. Pré-70 só tem garantias até 2028, aceitando a redução do pecúlio por morte, e toda essa mudança de regulamento não impede de existirem novos déficits. A rigor, novos déficits podem existir por diversas razões. Não existe segurança, não existe forma de impedir que isso aconteça. O que existe é controle, supervisão e gestão ética e, acima de tudo, honesta. Os pré-70, por outro lado, sempre tiveram, mesmo quando estavam no Plano Petros 1 junto com os pós-70, um batente que em 2028 as questões relacionadas aos pré-70 haveriam de ser renegociadas. Isso mudou? Não mudou. Não mudou porque agora eles têm um plano próprio, continuam com as mesmas garantias até 2028 e caberá aos sindicatos e associações fazer a gestão para que nossos colegas pré-70, após 2028, continuem a ter as garantias naturais que o plano BD enseja e que eles, por terem uma condição toda especial, também tenham essas garantias. Continuam as observações do NCP. O Plano Petros é um plano mutualista de benefício definida e de adesão individual. E Petros nada tem a ver com os sindicatos, e a própria Petros conseguiu essa decisão no STF em 2013. Ele coloca um link onde pode ser verificado isso. A questão não se trata apenas da Petros, se trata de quem tem representação formal dos trabalhadores. Quem tem representação formal dos trabalhadores são os sindicatos. Alguém diria, mas nós não somos trabalhadores, somos aposentados. Pois é, essa questão não está clara à luz do que regula a lei. Mas a Petrobras não conversa com ninguém a não ser com os sindicatos. Se ela, Petrobras, não conversa com ninguém, salvo os sindicatos, como nós poderíamos conversar em grupo com os sindicatos? Só através da representação sindical. Tomara que isso mude, tomara que as associações possam também nos representar um dia. Por enquanto, essa possibilidade não existe. Continua aqui os nossos colegas do NCP. Inexiste a relação trabalhista no contrato com a Petros. Então, uma assembleia sindical jamais vai poder mudar o seu regulamento Petros. Dos quase 150 mil mantenedores beneficiários da Petros, a maioria não é filiada a entidade alguma e terá seu regulamento arbitrariamente alterado e suas aposentadorias reduzidas. Não é exatamente isso. Não tem nada de arbitrário, não tem nada de reduzir, assim como diz o NCP. Na verdade, o que está se fazendo é diferente do que se coloca, é fazer com que os débitos apontados no levantamento da Petros sejam pagos. Pagos por quem? Pagos por nós, que somos os dependentes da Petros. Tudo isso que eu estou falando, que são opiniões que eu estou emitindo, mais tarde, daqui a pouco, aliás, eu vou colocar em pratos mais claros ainda, com comentários de um colega que entende do riscado. A suposta vantagem dada pelo NPP para reduzir o valor da contribuição extraordinária é usar a resolução CNPC 30, que qualquer plano usa sem precisar mudar regulamento, e também retirar o valor dos pré-70 do cálculo do PED, dívida que sempre foi da patrocinadora e nunca foi nossa. Eles, na verdade, não estão oferecendo nada e estão arbitrariamente retirando direitos e reduzindo benefícios para preparar a empresa para ser privatizada sem passivos. A única coisa que a gente pode concordar com isso, com esse termos aí, é que realmente estão preparando a empresa
para ser privatizada. E sem passivos, claro que sim. Daí que a nossa luta terá que ser muito maior e mais aguerrida a partir de agora, porque não é exatamente isso que vai acontecer, como o colega coloca, mas teremos grandes problemas e não são a segregação dos colegas pré-70 que farão a diferença em termos de privatização, até porque a Petrobras tem compromissos e tem que honrar esses compromissos, seja com o plano seja com o plano dos pré-70, ou com o nosso plano, ou com o plano Petros 2. O que os colegas do NPC não dizem é que o PP3, já fartamente anunciado pela Petrobras, esse sim pode acabar com todas as nossas esperanças, porque se houver migração para lá, é uma ida sem volta, você paga à vista tudo que a Petros diz que você deve, e nunca mais a Petrobras vai querer saber de quem quer que seja, visto que o plano Petros 13 é um plano CD. Portanto, não entendemos essas conclusões e conclusão que são totalmente equivocadas. Antes de passar para as respostas formais que eu digo propostas feitas pela NPC e que eu respondi com o que eu conheço, mas que agora eu vou responder com o texto de um colega que conhece demais. Essa é a tabelinha que eu estava falando, guardem bem. Não tenho como postar, não tenho como fazer, posso tentar passar para cima para ver a continuidade da tabela, né? Essa tabela, infelizmente, aparece, né? E agora a próxima folha, né? E agora os comentários finais do NCP. Ok? Dito isso, agora vamos comentar, vamos ler os comentários que um colega fez e que eu pedi anuência para que pudesse ler. E é muito importante que vocês lembrem do contexto que foi dado, porque eu vou ler assim, reto, porque já tem 22 minutos de texto, e talvez seja até interessante fazer mais um. Então, vamos fazer mais um, porque é melhor. Não se esqueça de postar o vídeo com os colegas e contribuir com o esclarecimento dessas questões e assinar o canal, tá legal? É importante que cada um de nós saiba a verdade e que compartilhe essa verdade com os outros. Não é o nosso entendimento, saiba a verdade das coisas, o que é certo, o que é legal e o que gostaríamos. O que gostaríamos, nós sabemos, é que a Petrobras pagasse tudo e nós pagássemos somente aquelas questões referentes aos nossos problemas estruturais, que giraria em torno de 5 bilhões para serem pagos por nós e mais 5 pela Petrobras. Ok, te vejo daqui a pouco no vídeo continuidade a este assunto. Até já!